Prezados alunos, sejam bem-vindos na disciplina de Imunologia Médica. Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que vocês devem aprender imunologia e conversar um pouquinho sobre como foi o desenvolvimento da ciência imunológica. Vamos compartilhar os slides. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre por que aprender imunologia. Por que vai ser importante para você, como um aluno de medicina, estudar imunologia? Por que a imunologia vai ser importante para você se tornar um bom profissional médico? A imunologia vai contribuir para você ser um bom profissional médico, melhorando a sua qualificação e a sua competência profissional. E como que a imunologia vai contribuir para aumentar a sua qualificação e competência profissional na área médica, como profissional médico? A imunologia vai contribuir para você compreender os mecanismos de defesa e os mecanismos fisiopatogênicos das doenças. Ela vai contribuir para você entender o quadro clínico das doenças imunomediadas. Ela vai auxiliar vocês a compreenderem os princípios de alguns métodos de imunodiagnósticos, compreender alguns tipos de imunoterapia e compreender a imunoprofilaxia de algumas doenças. E de quais doenças a imunologia vai contribuir para na área médica? Então, praticamente qualquer área de especialidade que vocês escolherem, a imunologia vai estar contribuindo para vocês entenderem as doenças e a fisiopatologia das doenças. As doenças infecciosas, reumáticas e alérgicas foram as mais importantes no ramo da imunologia, que estimularam o desenvolvimento, inclusive da imunologia, o desenvolvimento do conhecimento das doenças infecciosas. Mas em qualquer outra área, na pediatria, na geriatria, na obstetrícia e ginecologia, na cirurgia, na cardiologia, até nas doenças psiquiátricas, a imunologia é importante para vocês entenderem os princípios imunopatológicos das doenças. Então, para qualquer área que você for, a imunologia vai ser importante na sua formação profissional. E o que é a imunologia? A imunologia é o ramo da medicina que estuda o sistema imunitário e as condições que podem afetá-lo. E o que é o sistema imunitário? É o conjunto de células e órgãos especializados na defesa do organismo e responsáveis por manter a homeostasia do indivíduo por meio da resposta imune. E o que é a resposta imune? É a reação das células do sistema imunitário aos componentes dos micro-organismos e às macromoléculas do meio externo e do meio interno do indivíduo, que vão estimular o nosso organismo. Vamos entender como que é a resposta imune. Então, a resposta imune é dividida em dois ramos, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata é uma resposta de instalação rápida, que é estereotipada, ou seja, são receptores não rearranjados, que são os receptores para padrões moleculares de patógenos, que estão presentes em todos os micro-organismos. E então, os padrões moleculares de patógenos estão presentes em todos os micro-organismos, e as células da imunidade inata têm receptores para essas antígenos desses patógenos. Então, eles vão responder sempre da mesma maneira, é sempre igual a resposta. Eles não se modificam. Que vai ser, nós vamos ver que vai ser na imunidade adaptativa, eles vão ser adaptados para cada antígeno. Ela não resulta em expansão clonal, é sempre igual. Então, se eu tive a resposta da primeira vez, da segunda, da terceira, ela sempre vai ser uma resposta igual e não induz memória específica, embora atualmente já está se
discutindo na imunidade inata a imunidade treinada. A imunidade treinada seria uma resposta um pouco melhor numa segunda vez que você encontra com antígeno, mas ainda não significa que tenha memória imunológica, mas ele seria uma resposta mais eficiente, possivelmente pelo fato de o sistema imune estar estimulado por outros antígenos naquele momento. E quais são as células e moléculas envolvidas na imunidade inata? O sistema de fagócitos, que são neutrófilos, monócitos, eosinófilos, e o sistema do complemento, que fazem parte da imunidade inata e fazem do sistema imunitário. E a imunidade adaptativa? Quais são as características da imunidade adaptativa? A resposta é de instalação lenta, enquanto que a resposta da imunidade inata ocorre em questões de segundos no sistema do complemento a poucas horas com o sistema dos fagócitos. A imunidade adaptativa demora de 1 semana a 10 dias e algumas vezes até mais para alguns tipos de antígeno. É altamente específica, com receptores rearranjados. Então, os linfócitos vão ter receptores específicos para os antígenos, que vão ser responsáveis para uma resposta individualizada, para aquele micro-organismo específico, para um determinado antígeno daquele micro-organismo específico. Seja um vírus do sarampo, seja um micobactéria tuberculose, seja qualquer micro-organismo que está agredindo o nosso organismo. Sempre é uma resposta específica para aquele micro-organismo. Ela resulta em expansão clonal, significa o quê? Que ela ocorre uma resposta, aumenta a expansão, a resposta imune, porque o linfócito se multiplica e estimula a divisão, se transformando em células iguais e que vão induzir uma resposta muito mais eficiente. E induz memória específica para aquele antígeno que induziu a resposta imune adaptativa. E quais são as células do nosso sistema imunitário que são responsáveis pela imunidade adaptativa? São os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos de uma maneira geral, particularmente linfócitos T e linfócitos B. Como então, vamos entender agora um pouquinho como ocorreu o desenvolvimento da ciência imunológica, como ocorreu o conhecimento foi se acumulando na ciência imunológica. Aproximadamente 200 anos atrás, as doenças infecciosas eram muito graves, e entre elas o sarampo ou a varíola era uma doença muito grave e que matava 25% da população mundial. Nessa época, a doença causava lesões ulceradas no rosto, no corpo do paciente, e que causavam, o paciente que conseguia sobreviver ficava com cicatrizes no rosto, no corpo, e isso deixava um aspecto, enfeiava os pacientes que tinham a doença, por causa das cicatrizes que ficavam no rosto. Pelo fato das crianças ficarem com essas cicatrizes, as mães dessas crianças não gostavam que essas crianças ficassem com essas manchas. Então, na comunidade, na população, na China, no século XII, se começou a fazer a variolação. O que era variolação? As mães das crianças colhiam pedacinhos das pústulas da infecção da varíola e secava esse material e colocava para a criança aspirar esse material, tentando diminuir a infecção, que a varíola ocorresse naquela criança. E, nessa época, a esposa de um embaixador da Inglaterra que trabalhava nessa região, teve conhecimento do sistema de variolação e trouxe essa técnica para a Inglaterra, e essa técnica se espalhou para a Ásia, para a África e por toda a Europa. Mas era um conhecimento empírico da comunidade, das pessoas, da população, das mães principalmente, que tiveram essa iniciativa de fazer essa
tentativa de diminuir a doença. Mas o primeiro conhecimento realmente científico começou com o médico Edward Jenner, que era um médico que trabalhava na região rural da Inglaterra. Ele era muito perspicaz e observou que as mulheres que eram ordenhadeiras de gado, então, que ordenhavam as vacas, elas apresentavam na mão pústulas semelhantes às pústulas da varíola, que estavam presentes também na mama da vaca. E essas moças tinham uma doença assim, muito mais branda e eram muito mais bonitas que as moças da sociedade, porque elas não tinham essas cicatrizes no rosto. Então, o Jenner, muito perspicaz, imaginou que possivelmente essa doença bovina causada na mão das ordenhadeiras de vaca poderia estar protegendo da varíola humana. Então, nessa ocasião, em 4 de maio de 1976, ele pegou a pústula da mão das ordenhadeiras de vaca, então aquela pústula da varíola bovina, e injetou numa criança que era um menino saudável de 8 anos, James Phipps. Essa esperou algum tempo e depois, posteriormente, inoculou a pústula da varíola humana. Então, a varíola humana foi injetada nessa criança que tinha recebido previamente uma injeção da pústula da varíola bovina. E esse menino não contraiu a doença varíola humana. Então, Jenner publicou nessa ocasião um artigo, um trabalho científico, descrevendo a vacina da varíola. E essa vacina da varíola foi a que foi utilizada no mundo todo e que levou à erradicação da varíola no mundo. Então, o conhecimento científico da imunologia começou com esse trabalho da vacina da varíola, descrito por Jenner no início do século, no início dos anos de 1800 aproximadamente. Foi fácil a população aceitar a vacinação? Foi fácil conseguir erradicar essa varíola? Nem os profissionais médicos aceitaram com facilidade no início, quando ele começou o trabalho deles foi publicado. Ele publicou às custas próprias e nem os médicos, na ocasião, aceitaram muito o trabalho dele. Mas essa técnica descrita por ele de vacina da varíola foi tão importante que, nos anos 60 do século passado, a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha universal de vacinação contra a varíola e, em 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou que a varíola estava erradicada da Terra. Então, a varíola foi descrita em 1796 e aproximadamente pouco mais de 200 anos, a varíola foi erradicada da face da Terra. Um dos motivos que facilitaram a erradicação da varíola é o fato de que o vírus da varíola era muito homogêneo, ele não sofria mutações. E o vírus da varíola só existia em seres humanos. Então, a doença só era transmitida de uma pessoa para outra. Então, o que facilitou a erradicação da varíola. Esse fato da varíola ser erradicada foi o efeito mais importante da história da medicina. Então, foi a erradicação de uma doença pela ação do homem, pelo conhecimento científico que levou à erradicação de uma doença, que é a doença varíola. Mas esse foi um processo muito difícil para se conseguir a erradicação da doença. Esse é um quadro pintado em 1802 e que está na Biblioteca Nacional de Medicina em Bethesda e que mostra a varíola bovina ou os efeitos maravilhosos da nova vacina. Mas aí é uma charge mostrando
o medo da população, que quando tinha medo de que criassem chifres, que o gado, pedacinhos do gado cresceriam em seus membros, então se a pessoa tomasse a vacina, ela poderia se transformar no gado, que a vacina era feita do gado, em maior aumento, mostrando que o chifre dos gados, pedacinhos de boi que estariam crescendo na pele das pessoas, no corpo das pessoas. Então foi muito difícil para a população aceitar, mas devagar foi feito, a evolução levou à erradicação da varíola da face da terra, a utilização da vacina. No Brasil, como foi a situação do Brasil, da vacina da varíola no Brasil? Então, Oswaldo Cruz, no início do século passado, ele era um médico que hoje seria o correspondente ao ministro da Saúde. E ele era muito competente, tinha estado fazendo estágio na França e na Inglaterra, e ele observou que a vacina da varíola diminuía imensamente a mortalidade pela varíola. Então, ele quis trazer para o Brasil a vacinação contra a varíola. Então, ele tentou implantar no Brasil a vacina contra a varíola. Mas além do fato dele tentar que a vacinação fosse obrigatória e aspectos políticos da ocasião, o povo causou uma revolta no povo que não aceitava a vacinação. Então, no dia 13 de novembro de 1914, o Brasil, o Rio de Janeiro, se transformou em um campo de batalha. Era rejeição popular à vacina contra a varíola, que ficou conhecida no Brasil como a Revolta da Vacina. Inclusive, tem livros contando sobre a revolta da vacina. Na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, de 14 de novembro de 1904, saiu publicado, né, na Gazeta de Notícias: tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados a pedradas, destruições de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatória proposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Então, naquela ocasião, não foi feita a vacina foi excluído o projeto do Oswaldo Cruz, foi retardado o projeto do Oswaldo Cruz, mas a varíola estava matando tanta gente naquela ocasião que o próprio povo voltou atrás e pediu para o Oswaldo Cruz que fizesse a vacinação contra a varíola no Rio de Janeiro. E posteriormente, nos anos de 60, 70, com o trabalho intenso da Organização Mundial de Saúde e a vacinação obrigatória mundial, houve erradicação da varíola da face da terra. Nessa mesma época, no Instituto Pasteur, que posteriormente chamaria Instituto Pasteur, o próprio Pasteur estava trabalhando na tentativa de produzir vacinas contra a cólera, em que ele trabalhava com galinhas, contra o antraz e contra a raiva. A vacina da raiva que ele estava trabalhando naquela ocasião, ele inoculava. A raiva é uma doença altamente letal. Um indivíduo que desenvolve a doença raiva, ele morre em 100% dos casos. Não tem descrição de cura para ver se o indivíduo desenvolve a doença raiva. Então, uma doença muito grave. Então, se o indivíduo tem a doença, a chance de morrer é 100%. Então, naquela ocasião, o Pasteur estava trabalhando, tentando fazer uma vacina, em que ele inoculava o vírus da raiva no cérebro de coelho. Depois ele passava de um coelho para o outro coelho, passava para o outro coelho, passava para o outro coelho, tentando diminuir a virulência do vírus da raiva. Então, nessa ocasião, em que ele já estava com mais de 60 passagens do vírus nesses cérebros de coelho, um menino chamado Joseph Meister foi mordido por lobo.
O lobo é um animal selvagem e a mordida de animal selvagem é o risco de contrair a raiva é extremamente alto. Então, a chance desse menino morrer de raiva era quase praticamente 100%. Então, nessa ocasião, o Pasteur pediu para inocular nesse menino a vacina antirrábica que ele estava produzindo. E esse menino não morreu. Então, esse menino que deveria ter raiva, ele foi salvo da doença. Então, ele não desenvolveu a doença raiva pela inoculação da vacina produzida pelo Pasteur. E essa vacina produzida, antirrábica, produzida pelo Pasteur há mais de 200 anos atrás, com poucas modificações, é ainda a vacina que se usa hoje na profilaxia da raiva. Outros conhecimentos importantes, também no início desse século, no início do século passado e no fim do anterior, estavam sendo desenvolvidos muitos trabalhos da microbiologia e, em consequência, da imunologia, que são os mecanismos de defesa contra os micro-organismos. Em 1901, o primeiro prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina foi concedido a Emil von Behring pelo trabalho em soroterapia, especialmente contra a difteria, pelo qual ele abriu um novo caminho no domínio das ciências médicas e colocou na mão dos médicos uma arma vitoriosa contra a doença e a morte. A difteria é uma doença que dá uma lesão, começa com uma infecção de garganta, uma lesão necrótica das amígdalas, e ele forma uma carapaça obstruindo as vias respiratórias, principalmente a traqueia, e o paciente morre asfixiado porque ele não consegue mais respirar. É uma doença muito grave, e o soro produzido contra a toxina que causa essas lesões necróticas que foi produzido pelo Behring e que foi motivo de seu prêmio Nobel em 1901, prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Então, foi o primeiro prêmio Nobel de Medicina foi para um trabalho em imunologia. No ano de 1908, o prêmio Nobel também de Fisiologia e Medicina foi dado a dois pesquisadores, para Ilya Metchnikoff e Paul Ehrlich. Ilya Metchnikoff recebeu o prêmio pela descrição da imunologia celular e o Paul Ehrlich pela descrição da imunologia humoral. Então, pela primeira vez, estava se falando de células que poderiam ser responsáveis pela defesa. E o Paul Ehrlich descrevendo a imunologia humoral, que vai ser dependente de anticorpos que vão estar no sangue circulante, vão estar no soro do paciente, no sangue do paciente, por isso é que ela é chamada humoral. Então, vamos entender, o prêmio então, foi concedido em reconhecimento aos seus trabalhos em imunidade. Paul Ehrlich, o Metchnikoff, como que foi o trabalho de Metchnikoff em imunologia celular? Um dia, o Metchnikoff era um russo, mas ele estava trabalhando na França, e ele trabalhava também no Instituto Pasteur. Um dia, o Metchnikoff estava andando numa praia e pegou uma larva de estrela do mar. E ele pegou um espinho de roseira e enterrou na larva de espinho de mar. A larva de espinho de mar é absolutamente transparente, então a gente pode enxergar o que está ocorrendo dentro da larva da larva da estrela do mar. E ele observou, então, muito observador, ele observou que quando ele enterrou o espinho na larva, uma série de células correram e ficaram em volta, se aproximaram e ficaram em volta ao espinho. Então, aqui em volta do espinho do mar, ele observou que tinha um monte de células, possivelmente tentando proteger a larva de estrela do mar contra aquela agressão estranha que era o espinho.
Então, pela primeira vez, ele demonstrou que as células poderiam fazer a defesa, e desses trabalhos de Metchnikoff se descreveu a fagocitose. Então, o papel das células mononucleares fazendo a fagocitose, o papel dos monócitos fazendo a fagocitose, por conta dessa observação dele na larva de estrela do mar. E o que o Paul Ehrlich descreveu? O Paul Ehrlich descreveu, então, em 1898, então, que não se conhecia nem que existiam células e absolutamente nada sobre o sistema imunitário, nada era conhecido. Então, o Paul Ehrlich imaginou que quando a gente era infectada por um determinado micro-organismo, esse micro-organismo se ligaria às células do nosso organismo, que passariam a produzir, que teriam receptores contra aquele micro-organismo. Então, como era um receptor contra um corpo, ele chamou um anticorpo, que são os anticorpos que a gente conhece hoje, que são extremamente importantes na resposta imune. Então, existiriam células no nosso organismo que já seriam pré-formadas, que já teriam esses anticorpos pré-formados. E, portanto, a especificidade para aquele antígeno já era determinada antes do encontro com o micro-organismo, antes do encontro com o patógeno. Então, a gente já teria células no nosso organismo que fariam a nossa defesa quando entrasse em contato com aquele micro-organismo, porque passariam a produzir novos anticorpos fazendo a defesa contra o organismo. E isso é a verdade, é o que a gente sabe hoje, que os linfócitos B têm anticorpos que se ligam a antígenos e ela estimula esse linfócito B a produzir mais anticorpos que vão fazer a defesa contra aquele antígeno. Então, isso foi descrito em 1898, antes de se saber até da existência dos linfócitos. Em 1960, o prêmio Nobel foi para Macfarlane Burnet e Peter Brian Medawar. O Macfarlane Burnet descreveu a teoria da seleção clonal e o Medawar descreveu a tolerância imunológica adquirida. Então, na década de 60 do século passado, então 1960, um pouco antes disso, eles estavam trabalhando, então Medawar estava trabalhando com camundongos, tentando fazer transplante de pele de um camundongo para o outro. Então, ele trabalhava com camundongos de pelo preto e camundongos com pelo branco, e fazia a transplante de um pele branca, um pelo branco para um camundongo de pelo preto, e o inverso, para ver por que se aceitaria ou não, e quando havia rejeição, ele estudou qual era o mecanismo de tolerância adquirida para, se possível, fazer a transplante da pele do camundongo. Esses trabalhos de Medawar deram origem ao que hoje a gente permitem que hoje se faça transplante de órgão. Então, os estudos de tolerância imunológica entraram na descrição da molécula do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, e que posteriormente permitiram a fazer os transplantes de órgão. Então, foram os trabalhos originais dele, por causa dos trabalhos originais dele, que hoje nós podemos fazer transplantes de órgão. Em relação ao Macfarlane Burnet, Frank Macfarlane Burnet, ele descreveu a teoria da seleção clonal, que é a teoria que se aceita hoje de como o sistema imunitário funciona. Então, a teoria da seleção clonal diz que os linfócitos existem antes do contato com o antígeno e que são específicos para aquele antígeno. Ou seja, eu tenho um linfócito B e um linfócito T, que vai ter um receptor do antígeno para o linfócito B, que é a própria molécula de imunoglobulina, ou um receptor do antígeno do linfócito T. Então, isso existiria antes do antígeno entrar no nosso organismo. A gente já teria linfócitos
específicos para qualquer antígeno que entrasse no nosso organismo. Quando esse antígeno entra no organismo de um indivíduo, então uma bactéria, um vírus, um micro-organismo entrou no indivíduo, ele estimularia esses linfócitos e esse linfócito passaria a se multiplicar, ou seja, se transformaria num clone. Então, por isso é a teoria da seleção clonal. Clones são todos iguais, então esse linfócito se multiplicaria em 2 linfócitos iguais a esse, capazes de produzir anticorpos exatamente iguais àquele para aquele micro-organismo que entrou naquele paciente, que multiplicaria em 2, que multiplicaria em 4, que multiplicaria em 8. Então, todos esses linfócitos entrariam em multiplicação e se diferenciariam e passariam a produzir anticorpos, ou um linfócito produzindo as suas funções. Então, tudo isso essa teoria da seleção clonal existia, foi descrita por Macfarlane Burle e foi motivo de prêmio Nobel, e a teoria aceita hoje da seleção clonal como o mecanismo de ação, de função do sistema imunitário. Em 1987, o prêmio Nobel foi dado a Susumu Tanegawa pela descoberta da geração da diversidade dos anticorpos. O que é a geração da diversidade dos anticorpos? Então, um anticorpo tem uma cadeia pesada, 2 cadeias pesadas iguais e 2 cadeias leves iguais. Ele tem uma porção constante, que é sempre igual na molécula do anticorpo, e tem uma porção variável, ou seja, para cada anticorpo, cada linfócito que é formado no nosso organismo, essa porção é específica para um determinado micro-organismo diferente. Então, cada linfócito que sai da medula óssea para o sangue periférico, ele tem um receptor diferente, e cada linfócito vai responder para um antígeno diferente. Então, um linfócito vai responder para o micobacterium tuberculose, outro para o vírus do sarampo, outro para o vírus da hepatite, outro para o vírus da rubéola. Cada linfócito desse vai se responder para um micro-organismo diferente. Quando entrar em contato com o antígeno, ele entra na multiplicação e diferenciação, faz um clone e passa a produzir anticorpos específicos para aquele antígeno. Mas naquela ocasião, quando o Tanegawa estava trabalhando, ele queria entender de que maneira o nosso organismo fazia esses anticorpos diferentes. Se cada proteína, cada anticorpo fosse produzido por um gene que fosse produzir esse anticorpo diferente, a gente teria o genoma inteiro só para produzir anticorpos. Então, ele queria entender, então, por que esse fenômeno ocorria, como que isso ocorria, como o nosso organismo fazia. E esses estudos dele, para entender como que um linfócito, então ele modifica no gene, ele modifica o gene da linhagem germinativa quando o linfócito está amadurecendo para eliminar todos os outros possíveis moléculas, pedacinhos de genes que formariam outras moléculas de anticorpo, para ficar apenas uma molécula de anticorpo que vai ser formada para cada linfócito. A gente vai discutir isso em uma aula só para entender a geração da diversidade. Então, pelas descobertas sobre suas descobertas da geração da diversidade dos anticorpos, ele ganhou o Prêmio Nobel de 1987. Em 1996, o prêmio foi para Zingernagel e Doherty, e eles ganharam o Prêmio Nobel por estudarem a especificidade da defesa mediada pelos linfócitos T. Então, até aquele momento, não se entendia, não se conhecia o linfócito TCD8, e eles descreveram o linfócito TCD8 e a função citotóxica, principalmente na defesa contra as células tumorais e na defesa contra as infecções virais. Foi motivo de prêmio Nobel para os dois. Em 2011, o prêmio Nobel foi dividido por esses 3 pesquisadores, o Bruce Beutler, Julius Hoffman e Ralph Steinman. O Beutler e o Hoffman ganharam o prêmio
por estudarem a ativação do sistema imune inato. Então, como o sistema imune inato é ativado quando entra em contato com o micro-organismo? Como um monócito, um neutrófilo passa a produzir suas moléculas e células para fazer uma defesa do nosso organismo? E o Steinman recebeu o prêmio Nobel pelas suas descobertas sobre as células dendríticas e a sua função na imunidade adaptativa. Então, as células dendríticas são extremamente importantes como células apresentadoras de antígeno. São elas que estimulam o sistema imunitário para fazerem a defesa contra um determinado micro-organismo. E o Steinman que estudou e, com o começo, descreveu o papel dessas células dendríticas na imunidade, na indução, na função apresentadora de antígeno, na indução da imunidade adaptativa. E agora, em 2018, o prêmio Nobel foi dividido por James Allison e Tsuko Honjo, por suas descobertas sobre a terapia do câncer por inibição negativa da imunorregulação. Então, o que esses dois autores descreveram? Estudaram, o que eles mostraram? O Allison trabalhou com uma molécula chamada CTLA4 e o Honjo com uma molécula PD1. Essas duas moléculas têm funções muito semelhantes. Quando o sistema imune, uma célula apresentadora, apresenta antígeno para um linfócito, ele induz uma resposta imune, ela precisa induzir a resposta imune, mas tem que ser inibida. Então, essas moléculas têm um papel em inibir a resposta imune exagerada. Então, ela tem que inibir a resposta imune. Só que quando eu inibo essa inibição, eu permito com que o meu linfócito mate uma célula tumoral. Então, o que eles descobriram? O que eles estudaram? Uma inibição do sistema, uma inibição da ação inibitória do sistema imune, permitindo uma substância que inibia a ação inibitória do sistema imune, que permitia a ação antitumoral. Então, eles descreveram substâncias que poderiam agir como contra o câncer. Hoje, então, é o tratamento mais atual que a gente tem para o tratamento do câncer. São a inibição dessas moléculas inibitórias. E por que o sistema imunitário é extremamente importante? Por que ele é importante para a saúde de um indivíduo? O sistema imunitário é essencial à vida e a sua falta ou a sua deficiência levam à doença e à morte. O que demonstra para a gente a própria síndrome da imunodeficiência adquirida, ou SIDA-AIDS. O que acontece com o paciente com SIDA-AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida? Quando o vírus infecta um paciente, ele destrói os linfócitos, então ele impede a ação do sistema imunitário. E sem ação do sistema imunitário, esse indivíduo vai ter infecções de repetição, vai ter uma doença grave e vai evoluir para a morte, se ele não for tratado. Então, se não reverter esse processo. Então, é extremamente importante. E todas as situações de imunodeficiências naturais, congênitas ou adquiridas, levam a grande prejuízo para a saúde ou a morte dos pacientes. E como a imunologia contribui para manter a nossa saúde? Então, a própria resposta do sistema imunitário, mantendo a homeostasia do indivíduo, ela mantém a saúde. E como as vacinas contribuem para manter a saúde do indivíduo, impedir que as doenças nos matem? Como, por exemplo, nós já mostramos a varíola. Então, a vacinação com a varíola foi descrita 200 anos atrás, aproximadamente, e o tratamento, quando a Organização Mundial de Saúde fez uma campanha imensa, nós conseguimos erradicar a varíola em aproximadamente 20 anos. A varíola desapareceu da face da Terra. Hoje nós temos o vírus da varíola apenas em laboratórios de pesquisa. Ele não existe mais, o vírus circulando na nossa população mundial. Não existe mais o vírus.
Outras doenças que foram muito importantes e que as vacinas diminuíram imensamente foram o sarampo e a rubéola. Então, verifica aqui a curva do que aconteceu quando a vacina do sarampo. Então, aqui é o número de casos de sarampo. O que aconteceu quando a campanha de vacinação contra o sarampo foi intensa? Diminuiu intensamente. E se nas situações em que se param a vacina, ele volta a aumentar. Então, é extremamente importante a manutenção da vacinação contra o sarampo para manter a doença longe, principalmente das nossas crianças. Outra doença extremamente importante foi a rubéola. Olha o que aconteceu com a vacina, o que a vacina fez com a doença. Praticamente diminuiu imensamente a rubéola, na doença rubéola nas nossas crianças. E a poliomielite? Outro exemplo de vacina de sucesso. A poliomielite erradicou a vacina da poliomielite, que é a vacina Sabin, que é a vacina da gotinha, erradicou a poliomielite no Brasil. A poliomielite era uma doença muito grave, causando paralisia infantil, ou seja, a criança ficava com uma perna paralisada, um braço paralisado, ou podia morrer se ela cometesse as vias respiratórias. Então, era uma doença muito grave no Brasil, um imenso número de casos. Então, quando o Brasil, com a descrição da vacina Sabin, o Brasil começou a campanha de vacinação em torno dos anos 70, na década quando chegou em 1980, praticamente o vírus tinha desaparecido do Brasil. Hoje, nós não temos o vírus da poliomielite circulando no Brasil, um vírus selvagem. E o que é isso? Por conta da vacina contra a poliomielite. Aqui uma tabela mostrando a importância das vacinas. Então, a vacina contra a difteria diminuiu em praticamente 100%. A vacina do sarampo também, a vacina da cachumba, a pertussis, tosse comprida. A poliomielite, 100% eliminou o vírus no Brasil. A rubéola, o hemófilos influenza, 94%. A hepatite B, 75%. O vírus da hepatite B e o vírus do HPV, eles causam a doença hepatite B e a doença causada pelo vírus o HPV. Além de causar essas doenças, esses vírus, quando não são controlados, quando não são eliminados do nosso organismo, eles podem evoluir, o vírus da hepatite B, para o câncer de fígado. Então, a infecção crônica no fígado com o vírus da hepatite B pode levar ao câncer de fígado alguns anos depois. E o HPV, algumas cepas do HPV, se não forem eliminadas, elas podem causar alguns anos depois o câncer das vias genitais, tanto no homem quanto na mulher. Então, quando a gente está fazendo a vacina contra a hepatite B e a vacina contra o HPV, além de inibir, diminuir essas infecções, a gente está fazendo a profilaxia também do câncer do fígado e do câncer das vias genitais, tanto masculina quanto feminina. Então, nós vimos que o sistema imunitário a imunologia foi uma disciplina extremamente importante no passado. É extremamente importante. E ela será importante no futuro? Vai ser importante no futuro? Sim, a imunologia vai ser extremamente importante no futuro. Alguns exemplos de por que ela vai ser importante no futuro. A resposta imune é a principal barreira ao sucesso do transplante de órgãos. Então, se a gente tem que entender muito bem, esclarecer muito bem os fenômenos ainda de rejeição, para que a gente possa fazer transplantes de órgãos seguros e transplantes que podem salvar muitas vidas ainda. O tratamento do câncer com drogas que estimulam a resposta imune. Então, todo dia muitas drogas estão sendo testadas que estimulam o sistema imunitário para eliminar o câncer. Então, é um campo que está em imenso desenvolvimento, é o tratamento do câncer com drogas imunomoduladoras.
As alergias e as doenças autoimunes são erros de respostas anormais do sistema imunitário. Então, nós precisamos ainda entender muitas coisas a respeito disso para que a gente possa controlar, inibir ou tratar essas doenças alérgicas e as doenças autoimunes. As doenças reumáticas, alérgicas, as infecções, os cânceres, tem imensas áreas de pesquisa tentando modulação terapêutica do sistema imunitário para diminuir ou tratar essas doenças. Na defesa contra as doenças infecciosas, várias medicações do sistema imunitário, inclusive o interferon é uma citocina que é usada no tratamento da hepatite. Então, nas doenças infecciosas, o sistema imunitário é fundamental. E as respostas inflamatórias permeiam quase todas as respostas do nosso organismo, inclusive a cicatriz cirúrgica. Um paciente que faz um processo cirúrgico, a cicatriz é uma resposta inflamatória e a resposta inflamatória permeia praticamente todas as respostas do nosso organismo. Então, o sistema imunitário vai ser ainda muito importante no futuro. Então, a vida profissional médica de vocês, o conhecimento do sistema imunitário vai contribuir para vocês serem profissionais, melhores profissionais mais competentes, mais qualificados. Então, a imunologia foi importante no passado, a imunologia é importante no presente e a imunologia será importante no futuro. E a disciplina imunologia médica vai ser fácil? Não. Nós não podemos prometer que a disciplina vai ser fácil. Nenhum conhecimento é fácil. Todo conhecimento, demanda esforço pessoal, demanda estudo, demanda tempo, demanda esforço pessoal para compreender, demanda vocês procurarem os professores para entenderem o que não foi compreendido. Então, é muito importante vocês se esforçarem. O conhecimento não tem maneira de adquirir o conhecimento se não for por um esforço pessoal. Mas o quanto vocês crescem, o quanto é importante o conhecimento adquirido para vocês, é imenso o período que vocês passam aqui no período da imunologia, na disciplina de imunologia, o quanto vocês crescem. Observa com o esforço que essa bailarina está fazendo e o tempo gasto para ela conseguir fazer isso, pegar o corpo inteiro apenas na ponta do pé. Então, é um esforço imenso, um trabalho imenso para ela conseguir chegar até esse ponto. Mas trabalhar duro por alguma coisa que a gente não gosta, a gente chama isso de estresse. Mas quando a gente trabalha duro por alguma coisa que a gente ama, a gente chama isso de paixão. Então, para essa bailarina, com certeza, o esforço foi paixão. E a gente espera que a imunologia seja para vocês também uma paixão. Então, eu espero que vocês aprendam muito e se desenvolvam muito na disciplina e que a imunologia torne para vocês uma paixão. Então, sejam muito bem-vindos à disciplina de imunologia médica. Eu espero que vocês aproveitem muito e se tornem profissionais médicos mais qualificados pelos conhecimentos que vocês podem adquirir na disciplina. Sejam muito bem-vindos. Façam uma ótima disciplina.